Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, meus amados irmãos e amigos, nós queremos desde já cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É um momento único, onde uma vez mais nós estamos aqui no programa Impacto, a Palavra de Deus, para falarmos das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus que salva, que purifica e que transforma o homem pecador em uma nova criatura. Graças a Deus nós já ouvimos hinos, nós já cumprimentamos os nossos irmãos e amigos. Agora, nesse momento, nós estamos agora sendo transmitido também pelo YouTube, né? Pelo YouTube e também no Facebook. Então, se você desejar nos assistir ao vivo no YouTube, só basta você colocar com a letra C, que é a edição Pedro Souza, e você vai nos assistir ao vivo. E através desta mensagem simples que nós iremos pregar aqui, com certeza você pode mandar para outras pessoas que estão precisando de uma boa palavra, ok? Graças a Deus. A palavra que nós temos hoje aqui, meus amados, que está aqui na Carta Magna, que é a Bíblia Sagrada, é uma palavra muito importante, uma palavra de incentivo, uma palavra verdadeira, uma palavra que vai trazer uma alegria espiritual, um renovo espiritual, uma palavra que vai trazer um incentivo para você, e com certeza você está precisando de uma palavra dessa. Glória a Deus. Eu quero falar hoje, meus prezados irmãos e amigos, sobre um tema, né? Porque sempre a gente gosta de pregar baseado em tema, e o tema de hoje é as bem-aventuranças, tá certo? As bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa felizes, tá certo? Então é uma palavra de automotivação, é uma palavra de alegria, é uma palavra de esperança para aqueles que precisam ouvir, é uma palavra de esperança para aqueles que estão tristes, é uma palavra em que com certeza Deus vai falar com você através desta palavra, ok? Graças a Deus. Eu quero começar aqui hoje, né? Quero começar aqui hoje, começando no livro de Jó. O livro de Jó, nós sabemos que Jó foi um homem, a Bíblia chama ele de justo, né? A Bíblia chama de 3 pessoas de justo na Bíblia toda: Jó, Daniel e Noé. A palavra de Deus fala que esses homens eram justos. Jó, nós sabemos que foi um homem mais rico do Oriente Médio, um homem que tinha muito gado, um homem sábio. Mas nós sabemos da história que ele perdeu tudo, os filhos dele morreu, e depois de tudo isso, Deus o abençoou poderosamente. Quando você olha o capítulo 1 até o capítulo 37, ele argumenta muito com seus 3 amigos. Muitos tentam envergonhar Jó ali, pensando que todo aquele sofrimento ali era como se ele estivesse em débito, assim, em débito com Deus. Como assim? Como se ele tivesse sido amaldiçoado por Deus. Mas não é assim. O homem, muitas das vezes, julga os outros sem saber a causa. Jó estava passando por uma provação, Jó estava passando ali por uma batalha terrível. Mas quando a gente observa o capítulo 38 até o 42, o 38, Deus começa a falar com Jó no meio de um redemoinho. Mas quando a gente olha o capítulo 42, versículo 10, a Bíblia nos revela que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história de Jó. Então Jó, ele tinha experiência para escrever, para falar tudo isso aqui. Na verdade, não foi Jó que escreveu o livro de Jó. A Bíblia não menciona quem foi que escreveu o livro de Jó, apesar de ser o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, foi o livro de Jó. Muitos pensam que foi o livro de Gênesis, mas não foi o livro de Jó que foi registrado no cânon sagrado. Mas quando a gente olha aqui o capítulo 5 é o versículo que eu quero me empreender um pouco aqui, para que você possa entender o assunto de hoje, como nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, ou bem-aventurados são aqueles que servem a Deus. Eu quero começar no capítulo 5 e o versículo 17, e posteriormente nós vamos pular para o versículo 18 em diante, ok? O capítulo 5, versículo 17, o patriarca Jó, ele diz assim nas suas palavras: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende.
Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Aleluia. Olha a expressão do patriarca Jó. Eis que felizes ou bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Ok? Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o versículo 18 vai responder o 17. Porque ele faz a chaga. Chaga é ferida. Tá certo? Porque ele faz a chaga e ele mesmo a cura. Ele fere e as suas mãos cura. Aleluia. Olha como é impactante essa palavra do patriarca Jó. Ele fere, ele mesmo cura. Ele fere, ele mesmo fecha as feridas. Muitas situações das nossas vidas que acontecem, muitas das vezes a gente não sabe por que é que está acontecendo. Tá certo? Muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo nas nossas vidas. Às vezes a gente está passando pelo vendaval, está passando por um deserto grande, está passando por muita dificuldade. E sem um camarada saber, Deus está provando ele. Deus está provando ele para saber se realmente esta pessoa, reconhece, ou talvez essa pessoa venha a agradar Deus após o sofrimento. Porque na verdade, meus amados, deserto não é bom. O deserto, ele não é nada mais, nada menos do que uma prova em que Deus está nos provando. Quando o ouro ser um ouro bem puro, ele tem que passar pelo crivo. Que crivo? Crivo da pureza. E essa pureza só passa quando o ouro ele é provado pelo fogo. Então muitas das vezes Deus está te provando. E quando a pessoa passa pelo crivo de Jeová, aí você no futuro ou mais na frente, você vai ver que tudo aquilo que Deus fez estava fazendo, na verdade, uma provação em relação à tua vida. Mas aqui o patriarca Jó, ele começa a usar a expressão: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Então, se Deus ele repreende, é porque Deus ama. Se Deus está repreendendo você, é porque ele tem algo melhor para te dar. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Aí a parte B diz assim: não despreze, pois a correção do Todo-Poderoso. Muitas das vezes, quando a gente despreza, tá certo? A correção de Deus, a pessoa quebra a cara bem ali na frente, tá certo? Deus, ele está fazendo isso só para nos corrigir, para dar o melhor para nós no futuro. Ou você pensa que ir para o céu, vai para o céu de qualquer maneira? Quando a gente aceita Cristo, aceitou a Cristo, é o rodapé inicial, aceitar Cristo para a salvação. Agora, diante da nossa trajetória, nossa peregrinação aqui na terra, nós vamos passar por várias provas. Você pode ficar ciente disso, que você vai passar por vários tipos de prova, para saber se realmente você ama a Deus ou não. Tá certo? Aí o versículo 18 diz: porque ele faz a chaga, ele criou a situação, e ele mesmo as liga, ele cura, ele fere e as suas mãos cura. Eu conheço muitos relatos de pessoas que o médico desprezou, que o médico disse que não tem cura. Mas eu quero dizer que a última palavra não é do médico da terra. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. O homem, na visão do homem, o homem tem suas visões limitadas. Mas quando Deus diz assim: olha, a última palavra é minha, você não vai morrer pronto. Porque se Deus está no meio dessa situação, se Deus está no meio dessa prova que você está passando, eu quero te dizer que se você segurar a conversa, você não desprezar a correção de Deus, você com certeza vai receber esses benefícios que Deus está te dando. Em seguida o patriarca Jó diz assim: eis, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Olha, na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará encoberta, e não temerás a assolação quando vier. Aleluia. Por que que Jó falou isso? Jó, ele tinha bagagem para falar isso, ou não?
Jó, ele tinha bagagem para falar isso porque ele passou pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Glória a Deus. Ele teve essa moral para falar isso porque ele passou por isso. Nunca um ser humano na terra passou pelo que Jó passou. Aleluia. O sofrimento de Cristo foi só um dia. O sofrimento de Jó foi vários dias. A Bíblia não menciona por quanto tempo Jó ficou se alipando ali com caco de telha. Ele ficou todo cheio de feridas, de chagas. Mas aqui o texto sacro das Escrituras Sagradas nos revelou da seguinte maneira: na fome ele te livrará da morte, e na guerra da violência da espada, do açoite da língua encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Aleluia! Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e a esfera do campo será pacífica contigo. Aleluia! Quando Deus está com o homem, não temas. Sabe por quê? Porque o versículo 17 responde tudo. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Aleluia. Por que que Deus repreendeu ele? Porque Deus tem algo na vida dele. Deus ama ele. Aleluia. Nada acontece sem a permissão de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 1, do livro do Salmo, está escrito: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que nem se detém no caminho dos pecadores, e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. O homem que não anda nos conselhos dos ímpios, o homem que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, o homem que não é persuadido, que não é iludido pelos ímpios, esse homem é bem-aventurado. O homem que ele é monitorado, o homem que ele é induzido pela Bíblia, o homem que vive de acordo com a palavra de Deus, esse homem é bem-aventurado. Por isso que o salmista disse: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O ímpio, ele não tem conselho para dar para o homem em relação às coisas de Deus. Ele pode até ter conselhos para dar em relação a vários negócios, mas em relação às coisas de Deus não, porque ele não é espiritual. Ele é um homem natural, um homem carnal. O homem que não conhece as coisas de Deus, ele continua sendo carnal. O homem, para ser um homem espiritual, é necessário ele fazer 3 coisas. Primeiramente, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Em segundo lugar, ele tem que confessar Cristo como Salvador. Em terceiro lugar, ele tem que abandonar o erro. Ou seja, ele tem que passar pelo processo do novo nascimento. Uma vez mais, quando passa pelo processo do novo nascimento, ele se torna espiritual. Aí sim, ele tem bagagem para instruir as pessoas ao caminho da verdade. É por isso que o salmista disse: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Onde é que o ímpio tem conselho para dar para uma pessoa ir para o céu? Ele não tem. E que nem se detém no caminho dos pecadores, que não anda no caminho deles, e também que não se assenta na roda daqueles que escarnecem a respeito das coisas de Deus. Esses escarnecedores, a Bíblia nos revela que aquele que não se assenta no meio deles, esse sim é bem-aventurado. Mas bem-aventurado ainda são o versículo 2 que diz: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse tipo de pessoa, esse tipo de homem, de mulher, que não se assenta no meio dos escarnecedores, aqui o versículo 3 vai comparar ele como se ele fosse a uma árvore plantada à beira de ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, que tudo quanto que ele fizer, com certeza ele prosperará. Então por que ele prosperará? Porque ele é uma pessoa que não anda induzido pelo caminho dos ímpios, mas sim, ele anda induzido sim, pela Bíblia, pela palavra, pelo Espírito de Deus, por Deus. Ele sempre é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, esse tipo de pessoa, meus amados, ele é sim bem-aventurado, graças a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos o capítulo 32 do livro dos Salmos ainda, o tema de hoje é
as bem-aventuranças, ou bem-aventurados são aqueles que servem a Deus. Bem-aventurado é o tema da mensagem de hoje. Quando nós olhamos o capítulo 32 e o versículo 1 e o versículo 2, o salmista Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. O versículo 2 diz: bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Aleluia. O salmista Davi, dos 150 capítulos do livro dos Salmos, ele escreveu 73. A metade do livro do Salmo foi o salmista Davi que escreveu. E quando ele usa aqui a expressão bem-aventurado, é aquele cuja transgressão é perdoado. Você sabe o que é transgressão? A palavra transgressão vem do latim, que nós chamamos de transpersio. A palavra transpersio significa infração premeditada e consciente de um preceito ou de um princípio. A palavra transgressão significa transgredir os estatutos estabelecidos por Deus. Quando uma pessoa não vive segundo a palavra de Deus, quando uma pessoa vive segundo a carne, quando uma pessoa vive fazendo tudo aquilo que a carne gosta, quando uma pessoa vive fazendo a vontade do diabo, quando a pessoa não obedece à Bíblia, ele está transgredindo diariamente, voluntariamente, os mandamentos de Deus. Então, quando o salmista Davi diz assim, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoado. Então, se o irmão Garcia, o nosso sonoplástico, o Edson Celular, você que está nos ouvindo, se você um dia transgrediu, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos de pai e mãe, nós somos pecadores de natureza, nós nascemos pecadores. Então quando nós crescemos, vamos crescendo, na medida possível que nós vamos crescendo, cada dia que passa vamos crescendo, a nossa mentalidade vai desenvolvendo. Na verdade, a mentalidade de uma criança desenvolve de 0 aos 7 anos. Então, na medida possível que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo as coisas do mundo, vai entendendo. Se não tiver um pai evangélico, um pai para instruir o filho no caminho que deve andar, ele vai vivendo de acordo com os seus próprios desejos, das suas personalidades, que foi desenvolvida dos 0 aos 7 anos. Tá certo? Então, a pessoa quando chegar ao ponto de saber ele mesmo que ele é pecador, que ele precisa de Deus, que ele sabe que se ele morrer nessa situação, nesse estilo de vida, de transgressão, ele sabe que se ele morrer naquele estilo de vida, ele vai para o inferno, ele sabe. Agora, tem muitos que não temem a isso, o inferno, nem lago de fogo, nem a eternidade. É bom você temer, é bom você olhar para esse lado aí. A maioria das pessoas se preocupa só com o materialismo, só com as coisas mundanas da terra, e esquece da coisa mais preciosa, que é a eternidade. Quando a gente aceita Cristo aqui na terra, você aceita Cristo não só para você ser salvo, mas também para lhe guardar na eternidade com Deus. Quando uma pessoa não está nem aí para esse negócio de eternidade, só pensa só no materialismo, é só ganhar dinheiro, é trabalhar, é só se ligar nas coisas da terra, e esquecendo das coisas espirituais que é a eternidade, quero te dizer que você está dando um tiro muito grande no seu pé. Tá certo? Hoje chegou o momento de você pensar, raciocinar, tá certo? Fazer uma análise, uma alta análise na tua mente, tá certo? E você tem que pensar mesmo. Porque a vida espiritual, ela é muito mais importante do que a material. Porque a vida material, ela é passageira. Olha o que Deus disse para Adão, tu és pó e pó tornará. Quando a gente morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para a eternidade. Então, todas as nossas decisões aqui vai refletir no nosso futuro. Tá certo? Então, quando o salmista diz, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoado. Então, quando o pecado dele, as transgressões dele é perdoado, então essa pessoa, ele é bem-aventurado. Você pode chegar e perguntar para o irmão Garcia, que mora lá na rua Maneco Rego, aqui da cidade de Pedreiras, Maranhão. Você pergunta para o irmão Garcia, você quer voltar para o mundo de novo? E vai só levantar o dedinho assim, ó, nani, nani, naná. Sabe por quê? Porque ele cansou daquela vida miserável, aquela vida de pecado, fardo, tristeza, angústia. Quando o homem aceita Cristo,
ele passa a ser nova pessoa, ele passa a fazer 3 tipos de coisa. Que coisa? Novo andar, novo pensar e novo agir. Se torna, na verdade, uma nova criatura. Romanos 8:1 diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando o salmista diz, bem-aventurado, que é o capítulo 32, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aleluia, essa pessoa é bem-aventurado, essa pessoa é feliz, a quem o Senhor não encontra engano. Você já pensou? Uma pessoa com o coração cheio de engano, mentiroso, mentiroso, compra e não paga, porque o cara que compra e não paga, ele é mentiroso, é enganador. Então, quando Deus ele olha para o coração da pessoa que não há engano, essa pessoa sim é bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos o capítulo 34 do salmista Davi ainda, e o versículo 8 ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Glória a Deus. O homem que nele confia. Aqueles que confiam em Deus. É bem-aventurado. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmão Cleidson, como é que faz para me provar que Deus é bom? Não precisa nem você me fazer essa pergunta. Prove você mesmo a comida que você come, o ar que você respira, a água que você bebe, a saúde que você tem, a boa dormida que você tem, a família que você tem, a renda que você tem. Provar e ver que o Senhor é bom. Tudo isso é Deus que te dá. Tudo isso é Ele que nos dá. É claro que existem muitas pessoas ingratas que não reconhecem isso. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. É claro que existem muitas pessoas que confiam nos seus próprios interesses pessoais. É claro que existem muitas pessoas que confiam nos seus poderes aquisitivos, nas suas rendas, na sua riqueza. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam na alta dependência de Deus, esses sim são bem-aventurados. É isso que o texto está querendo passar para nós. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando nós olhamos o capítulo 41, meus amados, do livro dos Salmos, e o versículo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Quando eu chego aqui nesse versículo, ou nesse texto maravilhoso, esse versículo, aliás, esse texto do livro do Salmo, capítulo 41, é um capítulo muito impactante. É um capítulo, se você, por gentileza, você pode ler depois em casa. É um capítulo muito impactante, que Deus fala poderosamente através da sua palavra. Eu vou ler aqui para você ler, vou ler aqui para você ouvir, ok? Capítulo 41, versículo 1 e 1, capítulo 41 diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Olha, verso 2: o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. Olha o 3: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama da doença. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, você, irmão, ou você que não é crente, não importa, se você tem ajudado, ou você está ajudando o pobre necessitado, porque existem muitas pessoas que estão precisando de um dinheirinho para ir em Teresina, então muitas pessoas precisando de um saco de arroz, um feijão, uma carne para se alimentar, porque tem muita gente com fome, meus irmãos. Se você sabe de alguém que está assim, ajude. Se você que conhece a situação de alguém que está passando necessidade, ajude. Se você é essa pessoa, eu quero te dizer que Deus manda te dizer que você é bem-aventurado. Na verdade, a gente tem que olhar não só para a nossa barriga, a gente tem que olhar para a barriga dos outros.
Ajudar o necessitado. Muitas das vezes a gente tem dinheiro para comprar 2, 3 cartelas de ovo e você só compra um, você não pensa no seu próximo. Não sabendo que o seu próximo ali está morrendo de fome, comendo só feijão, às vezes arroz com feijão. Às vezes nem arroz com feijão não tem. Porque tem muita gente, meus irmãos, que está passando muita necessidade. É claro que a gente não vai dar jeito na vida de todo mundo, mas se você puder, ajude. Tá certo? Se você puder, ajude, porque Deus, ele ajudará aqueles que ajudam os necessitados. Aleluia. Sempre a palavra de Deus tem algo para falar para nós. Ok? O capítulo 144 do livro do Salmo, 144 e o versículo 15 diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui vai falar sobre a nação, sobre uma nação de um país. Bem-aventurado o povo, bem-aventurada é a nação, bem-aventurada é a nação a qual assim acontece. Ou seja, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Uma nação que serve a Deus. Uma nação que reconhece Deus como soberano. Essa nação é bem-aventurado. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil, é claro que é um país cristão, os Estados Unidos, mas qualquer nação do mundo que reconhece a soberania de Deus, essa nação com certeza é bem-aventurado. Aleluia. Deus, ele sempre tem abençoado o seu povo, o povo de Israel, que Deus escolheu desde as entranhas de Abraão. O capítulo 146, versículo 5 do livro do Salmo diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Israel por seu auxílio e cuja esperança está posto no Senhor seu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Israel por seu auxílio e cuja esperança está posto no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele há, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os escarnecidos, encarcerados, aliás, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. Então, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Aleluia. Se você tem esse Deus, o Deus de Israel, como seu auxílio, aí sim, você é bem-aventurado. Porque Deus, meus amados, é Ele que nos auxilia. É Deus que dá para nós todos os mantimentos. Eu falei para você hoje que nós tínhamos uma palavra aqui de motivação, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Se você que está triste, você que está meio abatido, eu quero te dizer, se você realmente tem o Deus de Jacó como auxílio na tua vida, quero te dizer que o Senhor não vai deixar você morrer. Eu sei que todos nós vamos morrer, vamos voltar para o pó da terra. Mas antes de acontecer isso, Deus ainda vai fazer você sorrir milhares e milhares de vezes. Aleluia. Porque aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, com certeza ele não desprezará. Aleluia. Glória a Deus. E cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Nunca perca a esperança. Tem muitas pessoas que dizem aí que a esperança é a última que morre. Essa palavra ela não é bíblica. Essa palavra ela é antibíblica. A esperança ela nunca morre. Sabe por quê? Porque está registrado na Bíblia. O capítulo 5, versículo 1 do livro de Romanos está escrito: justificado pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual temos entrado pela fé esta graça e nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos alegramos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, ok? Então a esperança ela não morre, a esperança ela não traz confusão, porque aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Então quem está em Cristo, ele não morre. Quem está em Cristo, ele não morre, ele parte da morte para a vida. Glória a Deus. Essa história de dizer que a esperança morre, aí é conversa fiada, não é bíblica, é antibíblico.
Ok? Graças a Deus. Então, se você que tem o Deus de Jacó como auxílio, continue firme. Firme. Glória a Deus. O livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 13, diz assim o texto da palavra de Deus: bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, o homem que acha sabedoria é um homem sábio. O homem que adquire conhecimento é uma pessoa entendida. Então, quando a pessoa chega ao patamar de conhecer as coisas de Deus e ter sabedoria, que Deus ele é o grande arquiteto, que Deus é o grande tertagrama sagrado, que Deus ele é o grande o maior, na verdade, o maior mantenedor de todas as coisas. Quando a gente chega ao ponto de saber que Deus ele é o nosso Deus, nosso Salvador, então essa pessoa é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que chegou a reconhecer o soberano ou a soberania de Deus. Quando nós olhamos o livro de Provérbios ainda, capítulo 8, e o versículo 32, vai dizer assim o texto da palavra de Deus: agora, pois, filho, olha a instrução do sábio Salomão. Agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ok? Ouve a instrução e sede sábio, não a rejeite. Bem-aventurado é o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas a cada dia e esperando as ombreiras da minha entrada. Olha o versículo 35. Porque os que me acham, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas os que pecam contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aleluia. Todos os que me odeiam amam a morte. Quando uma pessoa não quer nem papo com Deus, quando uma pessoa não quer conversa com Jesus de Nazaré, é sinal que essas pessoas amam a morte, porque se amasse a Deus, obedecia a Ele. Se essas pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, das suas ideologias, dos seus pensamentos perversos, das suas idolatrias, dos seus pecados, da violência das suas mãos, das impurezas dos seus corações, das injustiças que já fizeram, das injustiças que estão fazendo e dos planos perversos que estão fazendo contra o próximo, se essas pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, essas pessoas seriam uma outra pessoa. Seria uma pessoa bem-aventurada. É por isso que o sábio diz assim: agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Então, se você guarda os caminhos de Deus, então você é bem-aventurado. É bem-aventurado. Ouve-me, ouve a instrução e sede sábio. Não rejeite. Então não rejeite a instrução de Deus. Porque o versículo 34 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha achará vida e alcançará favor do Senhor. Aí o versículo 36 diz: mas os que pecam contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, todos os que me odeiam, amam a morte. Para tudo tem uma resposta na Bíblia Sagrada. Então, meu irmão, meu amigo, você ouvinte da palavra de Deus, preste atenção nessas palavras. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa que tem sabedoria. Volte para Deus. Hoje Deus está falando com você através desta simples programação. Deus tem falado muito aqui através desta programação. Agora cabe você ouvir e temer essa palavra e obedecer. Porque tudo que nós estamos falando aqui está inserido nas páginas da Bíblia Sagrada. Aleluia. Seja sábio. Seja uma pessoa inteligível. Seja uma pessoa inteligente. Aleluia. Olha o que está escrito no livro de Provérbios ainda, capítulo 14. É um livro que eu gosto muito. Provérbios capítulo 14 e o versículo 21 diz assim o texto da palavra de Deus: o que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Olha, o que despreza o seu próximo, o seu amigo, o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes, dos menos favorecidos, esse sim é bem-aventurado.
Então priorize sempre a humildade, priorize os simples, priorize as pessoas baixas, pessoas simples. Aleluia. Mas aquele que despreza o seu próximo, você está vendo aqui o texto falando? A coisa mais ruim que existe, você sabe o que é? É você ser desprezado. Você chega aqui em um lugar, tá certo? Você chega aqui de bicicleta, aí vem com a havaianazinha aqui, uma cor amarela e outra azul. Às vezes você só tem um dinheiro só para comprar R$5 de pão, aí chega um camarada ali no SW4, ou na Hilux, ou no carrão, e olha para você assim com um olhar de desprezo, se achando melhor que todo mundo. Tá entendendo? E às vezes você mora aqui numa rua e o teu vizinho mora no teu lado, só que a casa dele é uma casona, a tua casa é uma casinha. E ele sempre passa, nunca fala com você porque acha que você é menor do que ele, sempre te desprezando. E aqui o texto nos revelou: não despreze o teu próximo. Aquele que despreza o teu próximo, aquele que despreza o próximo, ele peca. Então quem faz isso, ele está pecando, transgredindo a lei de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, não despreze ninguém. Eu sempre costumo dizer a coisa, eu particularmente, eu não gosto de subestimar ninguém, porque ninguém conhece ninguém. Agora, o grandão, a pessoa que é grandão, que despreza o pobre, despreza os pequenos. Quando ele morrer, a carne mais fedorenta, a mais podre é dele, você sabia? A mais podre é dele, porque só come comida melhor, só comida e tal, tá entendendo? Só porque esse tipo de gente aí, parece que a carne dele é mais podre do que qualquer outra, apesar de ser carne humana. Mas esse tipo de gente aí, quando ele morre, é uma carniça pura. Um caba que é uma pessoa que é soberbo. Soberbo. Isso aí é soberbo. A Bíblia nos revela que o rico, quando ele morreu, foi direto para as profundezas do inferno. Está lá em Lucas capítulo 17. Mas quando Lázaro morreu, o que foi que aconteceu? Ele foi para o paraíso. Foi desfrutar das bem-aventuranças de Deus. Então, bem-aventurados são aqueles que fazem a obra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que temem a Deus. Bem-aventurados são aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Aleluia! Hoje o tema é bem-aventurado. Então, se você que serve a Deus, tem esse temor de Deus, que tem um zelo pelas coisas de Deus, com certeza você é bem-aventurado. Quando nós olhamos aqui ainda, meus amados, o capítulo 28 e o versículo 14 do livro de Provérbios diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme a Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Deu para entender? Bem-aventurado é o homem que continuamente, olha, que está falando de contínuo. Bem-aventurado é o homem que continuamente teme a Deus. Porque tem gente que teme a Deus, que aceita Cristo, mas é só num certo período, depois volta de novo para o mundo. É aquilo que Jesus falou: e a porca voltou ao seu próprio vômito. Mas aquele que teme a Deus continuamente, como diz aqui Provérbios capítulo 28, versículo 14, essa pessoa é bem-aventurado. Que ele permanece na bem-aventurança, ele permanece no seu propósito, no seu objetivo de estar sempre na presença de Deus. Meus irmãos, eu digo por experiência, não existe uma coisa mais especial, mais impactante do que você servir a Deus. Eu estou procurando uma coisa aqui na terra mais impactante, que me chama a atenção. Não existe uma coisa mais preciosa do que você servir a Deus na terra. Rapaz, Deus abre porta para todo lado. Para todo lado, eu particularmente, eu fico de queixo caído. Eu fico pensando assim: rapaz, onde é que está abrindo tanta porta? Rapaz, como é que Deus faz um negócio desse? Tantas coisas boas que Deus mostra para nós. Sempre uma coisa aqui, uma coisa ali, uma porta aberta aqui. Quando as coisas estão apertando aqui, Deus abre outra porta ali. É impactante, não é fora da curva. Pronto. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem servir um Deus desse. Olha Jó está entre a vida e a morte. Deus deu tudo para ele de novo. Deus deu para ele 10 filhos de novo. Se tornou um homem mais rico, 2, 3 vezes mais do que todos os povos ali da região do Oriente Médio. Tá certo? Então, quando às vezes a gente perde aqui, Deus ele dá ali. Deus manda alguém para dar para a gente. Aleluia. É por isso que esse texto aqui, que ele é muito importante, que diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme a Deus.
Aí a parte B diz assim: mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Aquele que endurece o coração, que não quer nada com Deus, ele vai cair no mal. E o mal está aí de braços abertos para te receber. O mal está de braços abertos aí para te arrebentar. O mal, ele não tem dó. O mal, ele não tem dó. O mal já está dizendo é o mal. O mal foi comparado, Jesus comparou o mal, sabe como? Como um ladrão. Jesus comparou o mal como ladrão. Quando ele diz assim que o ladrão veio para fazer três coisas. O ladrão para roubar. O ladrão, quando o ladrão vai roubar alguém, ele vai para três coisas. Ele vai para roubar, ou ele vai para matar, ou para destruir a pessoa. É ou não é? Então Jesus comparou Satanás como se fosse um ladrão. O ladrão veio para matar o homem. Satanás, ele veio para matar o homem. Em segundo lugar, ele veio para roubar a alma do homem. E o diabo, Satanás, ele tem matado muitas pessoas nas drogas, muitos jovens, muitos homens e mulheres. Tá certo? Ele tem matado, destruído e continua matando muitas pessoas. O objetivo de Satanás é tirar o homem de circulação. Porque ele sabe das coisas bonitas que existem no céu. Ele vai tirar o homem de todas as maneiras, envolver o homem na prostituição. Porque o pecado da prostituição é pecado de morte. A Bíblia diz que todos os pecados é fora do corpo, mas aquele que peca contra o seu próprio... Todos os pecados é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então o pecado da prostituição é um pecado de morte. Então o diabo, ele veio matar o homem na área da prostituição. O pecado da idolatria é também pecado de morte, porque Deus, ele não dá a sua glória para ninguém. Ok? Então muitas pessoas estão envolvidas nas drogas, morrendo de overdose. Muitas pessoas estão vendo a ilucinação de droga. Muitas pessoas é escravo da bebida, morre de cirrose, o diabo vem para matar através da cachaça, das drogas. Muitos assaltantes vai roubar, mas às vezes ele vai e morre matado. Então isso aí tem a mão do diabo pelo meio, tá certo? Muitas pessoas vivem só de matar os outros, é criminoso, se dá o nome de pistoleiro. Então Satanás, ele tem trabalhado muito nessa área. Então ele veio para matar o homem. Para o homem nunca chegar ao pleno conhecimento da verdade. O objetivo dele é matar o homem, para o homem nunca aceitar Cristo. E em segundo lugar, ele veio roubar a alma do homem. Quando ele rouba a alma do homem, tá certo? A primeira coisa que ele faz é roubar a alma do homem. Quando ele rouba a alma do homem, ele escraviza o homem naquela situação, para depois ele matar, e em terceiro lugar, para destruir no inferno. Então esse é o objetivo de Satanás na terra: matar, roubar e destruir. Então o texto aqui nos falou: todo aquele, o Senhor revelou da seguinte maneira, 28, verso 28 e 14. Não despreze. Provérbios 28 e 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. É isso aí, cairá no mal. Aquele que endurece o seu coração vai cair no mal. Quando nós olhamos aqui o profeta Yashayahu, para quem não sabe, é o livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18, diz o texto da palavra de Deus. Nós estamos chegando no final, mas Deus continua falando ainda. Verso 18 diz: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vocês, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, os que nele esperam. Aleluia. Glória a Deus. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, os que nele esperam. Aleluia. Então, o nosso Deus, ele cuida de nós. Ele tem zelado por nós, por todos aqueles que obedecem a sua palavra. Graças a Deus. Eu quero só ler aqui uns 2 versículos aqui para que você possa entender ainda. O capítulo 5 e o versículo 3 do livro de Mateus, quando Jesus sobe no monte conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Diz a Bíblia que Jesus começa a instruir os discípulos e as pessoas ali abrindo a sua boca dizendo, capítulo 5, versículo 1: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus.
Quem são os pobres de espírito? São todos aqueles que são humildes. Quem são os pobres de espírito? São todos aqueles que reconhecem as suas pobrezas espiritual. Quem são os pobres de espírito? São todos aqueles que reconhecem que ele por si mesmo, sem Deus, ele não é nada. Então esse tipo de pessoa é bem-aventurado. Em seguida, Jesus continuou dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui não está falando daqueles que choram pelo antequerido, pelo aquele que morreu, não. Mas sim aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Aqueles que nas suas convenções aceitaram a Cristo chorando. Então essas pessoas que choram, tá certo? Porque aceitou a Cristo chorando, é sim, com certeza, bem-aventurado. Em seguida, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra realmente que mana leite e mel, o paraíso. Esses sim vão herdar a terra, os mansos que servem a Deus. Em seguida, Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Existem muitas pessoas que têm sede de fazer a obra de Deus, de fazer a justiça. Esses sim, um dia serão fartos. Em seguida, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando alguém tem misericórdia de um de outro, com certeza ele também vai alcançar misericórdia. E Deus vai ter misericórdia de todos aqueles que têm misericórdia do próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são esses? São aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. O pecado, ele mancha e corrompe o coração, mas o sangue de Jesus, ele tira todas as manchas. Então esses sim vão ver Deus pessoalmente, assim como ele é, nós o veremos. Verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Aqueles que promovem a paz, aquele que leva a paz. Esse sim é bem-aventurado. Verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles serão chamados, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então todas essas pessoas, meus amados, são bem-aventurados. Aleluia. E para nós, capítulo 24, ainda do livro de Mateus, Matitiarro, capítulo 24, e o versículo 46 diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, se você é um servo de Deus que sempre faz o certo, sempre fazendo a obra de Deus como se deve fazer, espera sempre a sua vinda, então você sim é bem-aventurado. E para nós finalizarmos o livro de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 7 está escrito: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda. Então, se você que guarda, você está guardando essas palavras, as profecias deste livro, com certeza você é bem-aventurado. E para nós finalizar, verso 14, já que nós já estamos falando das bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida. Só vai ter o direito à árvore da vida aquele que guarda esses mandamentos, ok? E possa entrar na cidade pelas portas. Só vai entrar na cidade pelas portas aquele que guarda as palavras do livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Que Deus em Cristo te abençoe. Essa foi a palavra que nós falamos hoje aqui. Que Deus esteja contigo, com todos nós, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar uma vez mais, ok?